Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast Lendo o Manual. E eu quero convidar você a vir junto comigo hoje para um tema extremamente importante. E claro que hoje eu tenho um convidado super especial, um amigo do peito, um pastor extraordinário, um conhecedor da palavra de Deus. E claro, o canal é Lendo o Manual e aqui a gente só vai pela regra, que é o manual, a Bíblia Sagrada. Está comigo hoje o pastor Rai Barreto. Seja muito bem-vindo, pastor. É todo bem-vindo, obrigado aí pelo convite, meu amigo, pastor Cleiton. É um prazer, né, estarmos aqui inaugurando essa nova fase aqui do Lendo o Manual. Nós acreditamos que vai ser muito edificante para nós e para os nossos ouvintes aqui, né, que compartilhem esse conteúdo que eu creio que vai ser muito esclarecedor. E que o Senhor nos unja, nos abençoe, né, nessa noite, que a gente possa transmitir vida e unção através do nosso podcast, nosso bate-papo. É isso aí. E eu gostaria muito que o pastor Rai pudesse estar se apresentando para você que ainda não conhece ele, poder conhecê-lo e, claro, se conectar também ao canal no YouTube, né, pastor? O pastor também tem um canal no YouTube. Então já aproveita para fazer o jabá e fica com tudo completo, que todo mundo já fica sabendo quem é o pastor Rai, né? Ok. Meu nome é Raimundo Barreto, carinhosamente me chamam de Rai. Meu pai era Raimundo também, com Y, então chamavam ele de tio Rai, aí pegou Rai. Eu sou baiano, de Salvador, eu tenho uma formação batista, fiz seminário batista, me converti com 18 anos de idade. Eu morava em Ribeirão Preto, meu pai morava com 3 filhos menores em Ribeirão Preto. Me converti aos 18 anos de idade. Depois fiz seminário batista em Belo Horizonte, e há mais de 35 anos eu sirvo ao corpo de Cristo, né? Sirvo com o dom de pastor e o dom de mestre, né? Essa capacidade de desentupir o ouvido, né? Diz que a finalidade do mestre é desentupir ou abrir o ouvido das pessoas. Então já servi a muitas igrejas, né? Igrejas de São Luís do Maranhão, Senhor do Bonfim, interior da Bahia, Salvador. Eu morei 15 anos no interior de São Paulo, servindo as igrejas ali do estado de São Paulo e sul de Minas. Então, Campinas, Osasco, São Paulo, Araraquara, Taquaritinga, Ribeirão Preto, etc. E já fazem 17 anos que eu voltei para o Nordeste. Eu voltei aqui para Garanhuns, nós temos uma comunidade aqui na Avenida 7, a Igreja do Reino em Garanhuns. E já estamos aqui há 17 anos, né, servindo aqui a igreja local e a população de Garanhuns, né? Eu tenho o meu canal do YouTube, que é o Rai Barreto, tenho o Instagram, que é Rai Barreto Silva. Me segue lá. O meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist, faz 3 anos que eu tenho compartilhado conteúdo. É conteúdo de estudo bíblico, né? Sobre o livro de Hebreus, sobre os Salmos, sobre o sermão profético de Jesus. E esse tema de hoje aqui vai ser muito bom, né? É isso aí, que legal. Hoje nós estamos com o tema A Cultura Babilônica que Seduz a Igreja. Eu sei que para muitos vai ser um tema um tanto quanto polêmico, mas eu acredito que a palavra correta para isso não seria polêmico. Eu acredito que seria urgência. Exatamente. Eu acredito que seria urgência, Atual, porque né? nós estamos passando por um período de muita exposição a conteúdo digital, e isso faz com que a velocidade da comunicação seja muito rápida. E o que é interessante é que nós temos uma tendência a nos inclinar para o mal. E claro, se a comunicação é rápida, também o mal se avança nesse quesito. Mas antes que a gente comece já a entrar de fato no tema, eu gostaria de fazer esse momento todo especial, pedir ao Senhor para nos apresentar em oração e nós darmos o start a esse tema que não é polêmico, é urgente. Bem, nós pedimos a Deus que abençoe o entendimento, como o apóstolo Paulo orou, eu oro,
para que o espírito de entendimento e de revelação venha sobre nós, né, sobre ali o nosso operador, a sua equipe, inclusive abençoando, né, esse podcast, que possa ser um canal de bênção, né, para Garanhuns, para a região, e também aquilo que a gente vai tratar. Abençoa os seus ouvintes, que está sendo transmitido pelo seu canal, está sendo transmitido aqui também pelo Instagram, né, do Lendo o Manual. Esse é o manual, é a Constituição do Reino. É nela que nós nos baseamos. Então, que o Senhor nos abençoe essa noite. E mais uma vez oramos pelos ouvintes, né, que haja um coração aberto. Eu creio que vai abrir muito entendimento. Né, como você falou, a palavra fala que a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Mas, às vezes, o filtro da pessoa está vencido. Né? Esse que é o problema. Na realidade, nós temos que ter uma formação, uma educação, uma maturidade que é típico de uma pessoa madura. A criança não sabe discernir entre o bem e o mal. Né? O discernimento, a avaliação, para você escolher o que é bem, bom ou não, né? Útil ou não, edificante ou não, que vai ser bem para suas emoções, para o seu espírito, sua consciência, sua fé e seu corpo. Então isso requer maturidade e conhecimento. Erreis em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Então, conhecimento é fundamental. Eu acho que a gente vai passar aqui bons conhecimentos. Se tiver com a sua Bíblia, abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia, ler o manual. Isso aí. Tá? Se não tiver agora, né, porque você foi pego de surpresa, guarda no coração e faz como bom bereano. Abre a Bíblia depois, porque os textos e as explicações, pelo menos sobre aquilo que a gente já esboçou, é um conteúdo muito bom e muito bíblico também, muito atual. A gente vai falar da história, né? Essa cultura babilônica que seduz nós que somos cristãos. É isso aí. E você que está aqui no Instagram, se você quer ver de uma maneira melhor, você pode acessar o YouTube Lendo Manual, sem o O, Lendo Manual. Você nos encontra lá e você vai ver em tela wide, para não ficar meio estranho aí. Claro, o YouTube tem uma pegada de atenção melhor do que o Instagram, que fica chegando notificações e tal, e eu procuro mais passar conteúdo de maior densidade no YouTube, porque é o local em que eu acredito que as pessoas, o ambiente, elas se preocupam em absorver mais o conteúdo, ao invés de só passar o tempo. Exatamente. Então, adentrando já nesse nosso tema sobre a cultura babilônica, eu acho que a gente pode dividir isso em 5 etapas e começar do começo. E tem uma professora de português que eu amo demais, Valdirene, pessoa extraordinária. Ela diz: começar pelo começo não é redundante, é correto, porque tem gente que começa pelo meio ou pelo fim. Esse que é o pior, né? Então a gente poderia... Ou não sabe qual é o começo, que é pior ainda, né? E aí a gente poderia começar já pela primeira festividade do ano, principalmente no Brasil, que tem uma tendência de ser a festividade que starta o resto do ano. Não chegou àquela festividade, parece que vira uma loucura, e claro que, por mais que ela seja uma festividade da carne, ela também tem um âmbito religioso, e claro que tem a ver também com a cultura babilônica, porque o último dia dela é o chamado Quarta-feira de Cinzas, né? E aí, o que é que o senhor está falando? O que é que o senhor pode falar a respeito do carnaval? Bem, todos nós sabemos da mistura, né? Da igreja com o mundanismo. Né? O carnaval, ele não é uma festa bíblica. Né? As festas bíblicas são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. São as 3 festas que Deus estabeleceu no Antigo Testamento e traz um significado espiritual para o Novo Testamento. Né? Jesus celebrou, se você pegar o Evangelho de João, você vê que Jesus celebrou 3 Páscoas. Né? Aliás, o Evangelho de João mostra que Jesus celebra 7 festas, dentre elas 3 Páscoas, uma outra Páscoa, celebrou a festa dos tabernáculos, etc. Então, é uma festa que não tem um apoio, não tem uma fundamentação, né, bíblica. Né? E se ela não tem uma fundamentação bíblica, ela não vai trazer uma edificação para nós que somos cristãos.
Nada contra. Você quer se divertir com sua família, com seus filhos. Antigamente o carnaval era uma alegria em família. Eu, quando era criança, adolescente, eu ia brincar com meus primos, na rua, no bairro. Era alegria. A alegria em si não tem problema, né? O problema é que qual é o fundamento dessa alegria, qual é o motivo dessa alegria, né? E qual é o foco dessa alegria, né? Então, se o foco for errado, né, então não tem sentido. E, biblicamente falando, a gente sabe que o carnaval não tem fundamentação nenhuma. Nem carnaval, nem quaresma, né? Inclusive, o foco, né, hoje da Páscoa, ele é bem desvirtuado, não só da Páscoa, mas de outras festas ditas cristãs, né? Mas vamos com calma, a gente chega lá. Eu queria só trazer alguns pontos que a gente poderia aprofundar um pouco mais e parar para pensar sobre essa primeira festa, por exemplo. Ela seduz demais nós, seres humanos, visto que ela é da carne, né? Carnaval já diz que é uma festa da carne. Logo, na carta aos Gálatas diz que há uma luta entre carne e espírito e que isso é constante em nossas vidas. E que, na verdade, quem prevalece é quem mais nós alimentamos. Nesse ponto de vista, qual é o seu olhar como a igreja participante diretamente desses eventos, trazendo a desculpa de que o apóstolo Paulo diz: e fazei-me de louco para ganhar os loucos? Na realidade, se você pegar essa questão do carnaval, quer dizer, qual é o objetivo? Dê vazão à carne e depois se santifique. Isso é inteiramente hipócrita, né? Demais. Isso é muita hipocrisia. Demais. Né? Libere a carne, curta, depois entre numa penitência, abstinência. Eu vi, por exemplo, muitos amigos meus, né, que são cristãos, quando chegou depois, no último dia da quaresma, falou: graças a Deus, agora eu posso tomar minha Coca-Cola, entendeu? Me esbaldar, quer dizer, meter o pé na jaca. Agora eu posso meter o pé na jaca. Mas quer dizer, que sacrifício? A Bíblia fala que sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Deus não olha essas liturgias religiosas. Deus não quer sacrifício, né? A Bíblia fala que Deus é espírito. E importa que nós o adoremos e o sirvamos em espírito e em verdade, né? Então não o apóstolo Paulo fala lá, né? A carta a Timóteo, ele fala que são ordenanças de homens, né? Para se mostrar o quê? Mais santo, mais puro, mais... Quer dizer, o que é que isso traz de real para a sua vida espiritual? Essa que é a questão, o que está em pauta é isso. Você é cristão? Né? O que é que isso tem de significado para a sua vida espiritual? Então, você dá vazão à carne, né? Traz uma festa mundana, né? Com roupagem de religiosa, que não é, a gente sabe disso, né? É sexo, é exposição, né? Exploração, é droga, é violência hoje, né? Hoje tem muita violência, né? Tem a questão do marketing, tem a questão financeira, aquelas todas todas. Depois você tem ali um período de quaresma, você, né, deu vazão à carne, agora vai entrar na penitência e vai se santificar para participar da Páscoa. Quer dizer, isso não tem fundamentação nenhuma. Mas eu queria, se a gente tiver a oportunidade, de ler a origem de tudo isso. Entendeu? Mas é bem interessante. Para lançar fundamento, entendeu? Porque a gente fica tocando dizer assim, na ponta do iceberg, tem que olhar a coisa no fundo dela. Até porque eu sempre costumo dizer que o que na verdade tem que nortear as nossas vidas tem que ser a palavra. Exatamente. A palavra tem respostas para todos os questionamentos que tivermos. E aí, claro, todo o olhar nosso... Uma certa vez, eu disse a um pastor que trazer cultura ou trazer costumes como doutrina da igreja é perigoso. Porque você não tem respaldo, você não tem segurança. Aquilo ali fica como se fosse você que estivesse fazendo
E aí o que acontece? Que eu presenciei e percebo isso. Como, por exemplo, uma geração usa só saia. De repente, passa a não usar saia, passa a permitir outras coisas. E aí faz com que a doutrina em si torne-se perceptivelmente mutável. Onde, na verdade, a doutrina nunca muda. Ela sempre é a mesma, porque é a palavra de Deus. E aí eu disse a ele nesse percurso, por que não dizer só o que está na Bíblia? Por que não cobrar só o que está na Bíblia? Porque quando vierem lhe questionar, o senhor solta a mão e diz assim, é o que está na Bíblia. Quer seguir, fique à vontade. Não quer não, que é uma das coisas até que uma certa vez estava eu, um amigo ex-ateu, um outro amigo presbiteriano e um outro amigo que não tem religião. Nem ateu, mas acredita em Deus, mas enfim. É um bom ambiente. E aí nós estávamos em um restaurante. E aí me perguntaram o que eu comeria. Eu disse, eu como tudo, menos sangue. Aí o presbiteriano foi e sartou de lá. Aí disse, não, isso é besteira. Eu digo, tá na Bíblia, aí é besteira? Não, mas isso é Antigo Testamento. Peraí. Aí eu abri o celular, arrastei a Bíblia e disse, vamos ler o texto. Atos dos Apóstolos. É novo ou antigo? Não é novo, beleza. Olha o que ele está dizendo aqui sobre sangue e carne sufocada. Exatamente. Aí o ex-ateu disse, espera aí, ele está dizendo que sangue é pecado igual prostituição. Então, se você quer comer sangue, é problema seu. Eu sigo o que está na Bíblia. Não cabe para você não? É problema seu. Mas está escrito e li novamente, para você entender. Então, fique à vontade. Seguir daqui para frente é com você e Deus, não é comigo não. Então, eu gosto muito de respaldar o que está na Bíblia. Eu procuro sempre buscar o que está na Bíblia. Mas vamos lá, desça um pouco mais aí, porque a gente quer ir profundamente nesse negócio. Abre a Bíblia e traga fundamentações para o pessoal não dizer, não, é porque eles são tradicionais, né? Eles são tradicionais, por isso que eles são contra esse negócio da igreja fazer parte do carnaval. Mas aprofunda aí, chame o manual, porque é ele que nos norteia. Jesus sempre alertou os seus discípulos para tomar cuidado com o fermento do fariseu e do saduceu. O fermento é um modo de comportamento, é uma doutrina, é um ensinamento, e é aquilo que contagia a gente. O fermento, ele interfere no processo de produção de um alimento, de um pão, de um bolo. Então, o fermento é algo muito sutil. Você pega o fermento, bota dentro do bolo, você não vê o fermento, está misturado ali. Mas o efeito dele no resultado final é muito grande. Tá? Então, Jesus alerta para nós termos cuidado com o fermento da religiosidade. O que é a religiosidade? É você se preocupar com a aparência externa, como Jesus chamava os fariseus, né? Sepulcros caiados. Né? Então, eles pegavam os sepulcros e caiado passava a cal. Né? Quer dizer, era branco, bonito por fora e dentro tinha morte. Tá? Então, o que é que acontece? É uma tentação, né? É uma provação, é uma tentação para toda a cristandade. A gente tem a tendência natural, o ser humano, de querer mostrar uma aparência para o outro. Né? Uma questão de falta de identidade, de verdade. Nós precisamos ser verdadeiros dentro e fora. Né? Existe um termo bíblico que significa que nós precisamos ser sinceros. Né? A palavra sincero vem do grego e do latim, sincera. Né? A palavra sincero significa autêntico. Autêntico quer dizer, aquilo que você vive, crê, você tem que externar. Tá? Antigamente, por que vem de sincera? Antigamente, na época lá da cultura bíblica, ainda se usa um pouco isso, quando o oleiro fazia um vaso de barro, às vezes no processo de moldar o barro ou de queimar o vaso trincava. Tá? Aí, aquele oleiro pegava a cera e passava no vaso para tapar aquela trinca. Então, quando as pessoas iriam comprar aquele vaso, tinham um hábito de testar ou fazer a avaliação se era com cera ou sem cera. Então, o que é que eles faziam? Pegavam o vaso, virava para a luz e dizia, esse aqui é sem cera, é autêntico, é verdadeiro, não foi mascarado com a cera.
Então, como cristãos, nós precisamos ser sinceros, verdadeiros, autênticos, com aquilo que nós cremos, vivemos e externamos, certo? E aí, se você vai para essas questões culturais, né, de usos e costumes, o que Deus olha é o coração da pessoa prioritariamente, tá? E a verdade da pessoa, tá? Então, tem cristãos que têm determinados hábitos, outros têm determinados hábitos. Não é isso que vai levar ele para o céu ou não vai levar para o céu, tá? O apóstolo Paulo fala, a fé que você tem, tenha para você mesmo, tá? Então, se você acha lá que, né, determinadas cerimônias religiosas, né, que a gente vinha tratando aqui, vai edificar o seu espírito, o seu coração, aquilo ali, ótimo, vai ser feito conforme a sua fé, tá? Agora, a Bíblia fala o seguinte, aquele que crer em mim, segundo o manual, né? Jesus falou lá, aquele que crer em mim, segundo as Escrituras, né? Mas fé é convicção, fé é certeza, né? E fé também tem uma conotação de doutrina, é a fé, quer dizer, o ensinamento que eu quer dizer, na realidade eu acredito naquilo que eu fui instruído. Então por isso que Jesus fala, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras. Então existe um modelo, tá? Existe um padrão de fé que é o manual. Então, deixa eu ler um texto aqui, quando você fala, nós falamos do tema. Tem uma pergunta aqui, quando sobrar um tempinho aí. Que o quê? Uma pergunta aqui sobre álcool, né? Cristão, pode tomar cerveja, vinho, alguma coisa desse tipo? Bem, na realidade é o seguinte, eu não vim aqui para falar de usos e costumes, tá? Porque isso a gente vai entrar numa polêmica que não tem fim, né? O que nós vamos falar aqui é da palavra. Eu acho que Bíblia, eu acho até breve. Eu acho até breve. Eu não vejo a Bíblia condenando tomar o álcool, a não ser que tenha embriaguez. A Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho. Ou utilizar o álcool pessoas que têm problema quando, por exemplo, toma qualquer quantidade de álcool e esquece das coisas e muda de personalidade e tal. Aí é aquele ditado que o próprio Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Então é basicamente isso, se aquilo ali te faz pecar, não queira na sua vida, aquilo ali é pecado para você. Que seja um gole, que seja uma taça, que seja um litro. Se aquilo te faz pecar, é ponto final, arranca fora. Agora, dizer que tomar algum tipo de álcool é pecado, só é se for embriaguez. Que é o que eu acho que os cristãos deixam de lado. Não é só o álcool. Eu vi uma dona de buffet dizendo, olha, quando é festa para crente, a gente tem que aumentar 2 vezes a quantidade. E aí eu pergunto, será que glutonaria não é semelhante à bebedice? E outros vícios, né? Na realidade é o seguinte, por que a Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, briga, desavença. Ponto. Né? A gente tem que entender os princípios, gente. Tá? O álcool, o vinho, a droga, tá? Ela vai agir no sistema nervoso. Tá? Quando você se embriaga, você perde a sua consciência, o controle de si mesmo. Tá? E Deus não criou o ser humano para em nenhum momento perder a sua consciência, seu livre-arbítrio, sua vontade, ter o controle e a responsabilidade das suas ações. Ok? Então, quando você se embriaga, né, ela age no sistema nervoso, tá? E você perde a consciência ou o controle das suas ações, seus pensamentos, etc. E aí você está sujeito ao seu inconsciente ou está aberto para uma força sobrenatural e espiritual. Pega lá, né, algumas tribos indígenas, né, alguns cantores, compositores, como é que eles entram lá em alfa, em transe, para receber uma inspiração? Da onde que vem isso? Pode vir do inconsciente, mas muito vem de inspirações demoníacas. Demoníacas, são músicas
né, arte, livros, né, aconselhamentos, Isso. orientações inteiramente inspiradas ou influenciadas por espíritos demoníacos e malignos. Então Deus não quer que você perca a sua consciência. Tá? E o Espírito Santo não tira a nossa consciência, que é um dos erros de muitos cristãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala, capítulo 12, 13 e 14, sobre os dons do Espírito Santo, ele fala lá o seguinte: irmãos, não quero que sejais ignorantes com relação aos dons espirituais. Porque quando vocês eram gentios, porque a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era muito mística. Tinha muitos deuses. Tá? Então ele serviu a muitas religiões pagãs, que a gente sabe que aquelas religiões pagãs tinham idolatria, tinha drogas, né? Para entrar em transe, em contato com seres sobrenaturais. É isso que eu quero ler com você. Possessões também, né? Exatamente. Aí Que é justamente sexo. a diferença de possessão, por exemplo, para inspiração, para inspiração profética, por exemplo. Exatamente. É totalmente diferente. Pois Ele é. não toma a sua consciência, nem o seu ser, de maneira que você não saiba o que está acontecendo. Exatamente. Eu posso até falar sobre isso, por exemplo, o caso de Judas, né? Antes de Satanás entrar em Judas, ele já tinha dominado a mente de Judas. Deixa eu tocar nesse ponto, mas concluindo aquele raciocínio que eu estava dizendo, Paulo fala lá, né? Quando vocês eram guiados pelos ídolos imundos, aquela palavra guiados, no grego, 1 Coríntios capítulo 12, 1 em diante, é guiados de forma inconsciente. Por isso que nos capítulos 12, 13 e 14, ele fala, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ele fala, mesmo quando você vai falar em línguas, né? Ele fala, se você não tem um intérprete, fique calado. O apóstolo Paulo fala, quando eu quero orar em línguas, eu oro. Quando eu não quero, eu não oro. Então, mesmo o Espírito Santo não toma uma pessoa. Eu fui tomado pelo Espírito. Não existe isso em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Deus e o Espírito Santo nunca, em nenhuma manifestação sobrenatural, ele anula a individualidade, a personalidade e o controle da pessoa. A o apóstolo Paulo fala percepção isso. Quando consciente, né? Eu oro. Quando eu não quero orar, eu não oro. Tá? Com relação a essa questão de inspiração e possessão, vamos pegar o caso de Judas, né? Quando Jesus estava na última ceia da Páscoa com os seus discípulos, lá no Evangelho de João começa assim, né? Tendo, pois, já o diabo posto no coração de Judas o plano, a estratégia para vender Jesus, para vender Jesus ou entregar Jesus para os guardas romanos, né? Então, quando Judas já entrou lá, o Satanás já tinha colocado uma traição, o plano. O planejamento. O planejamento. Tá? Que é justamente o planejamento do pecado. Que muitas vezes a pessoa diz, estou pensando nisso. Ali é quem foi que colocou o plano e você tem que saber quem é que está colocando. O Satanás ele tem acesso à mente das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos usar o capacete da salvação. Proteger nossa mente. Lá em Provérbios capítulo 4, ele fala que a gente tem que também guardar o nosso coração. Tá? Então, o que acontece? Jesus falou que haveria um traidor, os discípulos ficaram, quem é? Tá? Aí Jesus chega para Judas e fala, vá e faça o que você tem que fazer. Olha que interessante, a Bíblia fala que quando Judas se levantou, o diabo entrou nele. Tá? O diabo, ele entrou quando você toma uma decisão. Uma coisa é eu pensar o mal contra você. É por isso que a Bíblia fala, né? Posso pensar o mal contra você, mas se eu praticar o mal é que está o pecado. Que é irai-vos, mas E não não pequeis. Às vezes a gente tem tanta raiva que dá vontade de dar um soco, fazer algo um pouco mais além. Mas aí cabe a nós termos o controle de não tomarmos a posição de sermos possuídos para concluir o pensamento mal. Exatamente. Então observe que antes de uma possessão, a Bíblia fala, então, o diabo entrou em Judas. Tanto que levou ele à morte. Tá? Levou ele ao suicídio, à forca. Tá? Então, o processo de domínio, né? Ou de controle, né? De um espírito demoníaco, um espírito numa pessoa, ela é gradativa.
ela vai dominando a mente, vai dominando, e isso a gente tem que estar preocupado. Às vezes nós vamos aceitando algumas coisas, como a gente vinha falando hoje, né, de festas, de coisa, aquilo vai minando e vai moldando a nossa mente. Daqui a um tempo, a gente já não está nem acreditando na verdade, nem acreditando nas coisas de Deus. Então, é esse cuidado que nós, como cristãos, precisamos, que a gente falou no início aqui do nosso podcast. Tá? A gente tem que ter maturidade para discernir as coisas, tá? Inclusive aquelas coisas que vêm daquilo que a Bíblia chama do mundo. Né? O apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este século. Né? Esse mundo, ele fala esse sistema de coisas, esse sistema cultural, esse sistema religioso, de aparência, esse sistema social, educacional, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Tá? Então, ele já orienta o seguinte, aquela palavra em grego é não tome a forma, não se amolde. É esse que é o tema do nosso podcast. Né? Exatamente. Quer dizer, muitos cristãos estão se amoldando ao sistema. Quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, não é que esse mundo é mau. Tudo que Deus criou é bom, gente. A alegria, o amor, a amizade, tudo isso é bom. A praia, tudo que Deus criou é bom. Todas as comidas são boas. Jesus falou que tudo que você comer com ações de graça, isso é purificado. Tá? Tanto que nesse tema que você falou, o apóstolo Paulo vinha falando de carne e tal, ele fala disso, gente, seja feito conforme a sua consciência, ele fala lá. Tá? Se você vai comer uma carne de porco ou daquilo e tal, e você sabe que aquilo foi oferecido a ídolos, você não come. Mas se uma pessoa inocente senta num restaurante e vai comer uma comida, o que aconteceu lá dentro da cozinha? Nós aqui, antes de começar o podcast, nós oramos e consagramos a Deus esse podcast. Eu posso entrar num restaurante, né, que a pessoa tem uma religião que adora um demônio, que adora... Eu vou comer aquela comida, vai me contaminar? Não vai me contaminar. Porque o apóstolo Paulo fala, porque a minha consciência não me acusa e eu vou receber com ações de graça. Aquilo que Jesus falou, o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração que contamina o homem. Então, em vez de ficar pontuando algumas coisas, tem a questão da consciência, da fé. Certo? Né? Eu não quero contar alguns casos. Né? Por exemplo, quando eu era criança, pessoal, lá na Bahia, as baianas de acarajé, ela faz o acarajé para o santo, pequenininho assim. Então, ela consagra aquilo a santo. Né? Santos, às vezes demônios, às vezes coisa. Eu, quando era criança, eu ia de baiana e baiana comendo aquele acarajézinho, porque era de graça. Lembra de São Cosme e Damião? Chamava as crianças, cara. Eu ia lá e comia. Aquilo nunca me fez mal. Eu não sabia, eu era criança, eu era puro. Se aquilo era oferecido a algum deus, a algum santo, a algum Iemanjá, não interessa. O que interessa é que o que vai contaminar eu não é o que vai vir de fora. Tá? E meu pai orava, abençoava para que não houvesse nenhuma. Né? Então, é isso que eu estou lhe dizendo, gente. Não dá para a gente ficar julgando esses tipos de ponto, uso, costumes. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado e olhar, inclusive, o contexto cultural daquela época. Tá? Mas vamos para a Babilônia. Vamos para a Babilônia para a gente não sair tanto, porque senão vamos para 4 eu horas gosto de conversar. conversa. É o seguinte, ó, eu tenho uma forma de pensar o seguinte, lance os fundamentos e cada um tire suas conclusões. Certo? Lance os fundamentos. Como eu falei, aqui está o fundamento, cada um edifique. Se você edificar sobre a rocha, o tempo vai provar. Experimente aquilo que a gente vai botar como fundamento. Seja crítico. Pô, eu andei naquilo e deu certo, andei naquilo outro não deu, pronto. Né? Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, edificou sobre a caixa. Aquele que ouve e não pratica, então, a palavra é uma só. Um praticou, outro não praticou. E a vida provou. Veio a chuva, transbordou o rio, você vai ver o resultado da vida daquela pessoa, dela como família, como... Exatamente. Então, Jesus, ele veio lançar fundamento, tá? E etc. Mas deixa eu falar a origem da Babilônia. É isso que a gente precisa entender. Ó, aqui em Gênesis capítulo 10, 11 e 12. Aqui está a origem de uma civilização. A Babilônia não é um povo, é uma cultura. Tá? É uma civilização. Tá? Então,
a Bíblia tem uma didática de escrita, que é a didática do contraste. Você vai ver muito na Bíblia o contraste, né? A luz, as trevas, a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, o justo, o ímpio, aquele jovem rico religioso que queria fazer a vontade de Deus e ir para o céu executando a lei, e aquele homem que recebeu Jesus na casa dele, que era o Zaqueu. Então Jesus sempre contrasta, tá? Para quê? Porque é mais fácil o ser humano tomar decisões em cima de escolhas. É o livre-arbítrio. Luz, trevas, verdade e mentira. Tá? Então, a Bíblia ela sempre contrasta para que nós venhamos a decidir. Ok? Então, aqui em Gênesis, capítulo 11, capítulo 10, 11 e 12, ele já contrasta duas civilizações. Nós temos uma civilização chamada Babilônia e temos uma civilização que nasceu a partir de Abraão. Ok? Ele está dizendo o seguinte, essas duas origens de civilizações formaram uma cultura do mundo. Você tem que discernir qual é a cultura, inclusive pelos frutos, tá? Pelos frutos a gente conhece. Então olha aqui, ó, onde tudo começou em Gênesis capítulo 10. Ó. Fala assim, ó, você sabe que quando Noé sai da arca, ele sai 3 filhos, desses 3 filhos, nós temos todas as civilizações no mundo pós-diluviano. O dilúvio foi real, verdadeiro, isso aqui é histórias, e a própria arqueologia já prova a existência desses povos, dessas nações e do próprio dilúvio também. Tá? Então sai da arca, Jafé, Cão e Sem. Tá? O Jafé deram origem aos povos da Europa, e os descendentes de Cã, fala assim, ó, descendente de Cã, Cush, Mesaim, lá no versículo 9 fala assim, ó, né, de Nimrod, né, versículo 8, Gênesis 8, 10, 8 fala assim, ó, Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Essa palavra diante do Senhor no hebraico significa contra o Senhor. Essa palavra hebraico significa que esse Nimrod, ele coaptava a mente e o coração das pessoas para gerar uma rebeldia contra Deus. Então, ele era um caçador de mentes e coração, para levar as pessoas a se rebelar contra tudo o que fosse Deus e o que fosse seus descendentes. Ok? E aí ele vai, o princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, ok? Aí ele pula para o capítulo 11, ele fala assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, todo mundo conhece a história de Babel. Sucedeu que, partindo eles para o Oriente, né, deram como uma planície de terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, olhe como começa o espírito desta civilização, por um grande líder, né, que queria coaptar a mente e o coração das pessoas para serem rebeldes contra Deus, lutar contra Deus. Ele fala assim, ó, preste atenção. E disseram, vinde, façamos tijolos, foram os primeiros criadores de tijolos, de tecnologia, de ciência, né? E queimá-los bem. Os tijolos serviram como pedra e o betume de argamassa. Então, a arca foi fechada com betume e as cidades com betume. Aqui está a grande chave. Ó. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome. Orgulho. Essa torre, no original hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, significa zigurate. O que era zigurate? Eles construíram uma cidade e construíram um templo. Em cima daquele templo, eles consultavam deuses. E ali surgiu toda a ciência da atualidade. Ali surgiu a astrologia, a reencarnação, porque eles começaram a invocar espíritos de mortos, tá? E outras filosofias. Tá? Então,
A Babilônia é mais do que uma cidade, é uma civilização que construiu, né, uma ciência, uma educação, uma religião, né, uma política, uma forma de governo que permeou toda a humanidade, inclusive nos nossos dias. Exatamente. Nós temos aí no Renascimento, né, na Idade Média, né, e aí tem um grega, contraste bem interessante a respeito justamente dessa cultura de reino de Deus e reino anti-Deus. Anti-Deus. Né? O reino anti-Deus sempre pensa em construir torres. Exatamente. Né? E já o reino de Deus, ele sempre pensa em espalhar. Em espalhar. É sempre horizontal, Exatamente. Nunca vertical. Exatamente. É isso que eu acho muito interessante, essa questão do contraste da construção, porque os próprios indícios desse contraste nos mostra o que não devemos fazer e o que nós devemos fazer como fundamentos para as nossas vidas. Né? E aí é onde muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão lutando a toda força para construir torres. Torres, exatamente. Torres e muralhas. Exatamente. A outra estrutura do conceito da Babilônia é construir muralhas, barreiras, é dividir pessoas, né? É jogar pessoas do sexo, cor, nacionalidade. Por isso que quando Jesus veio, o apóstolo Paulo fala isso, que em Cristo não existe nem judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Né? Então Cristo veio trazer o quê? Uma sociedade harmoniosa e aberta. A maioria das civilizações da antiguidade que tem essa cultura babilônica desenvolveram o quê? Grandes muralhas para isolar. Porque lembre-se, pessoal, uma das táticas dessa cultura, desse modo de pensar e de agir, é isolar as pessoas para dominar. Então você isola para dominar. Né? Então você isola a sociedade em grupos. Vai fragmentando para que você escravize as pessoas. Então, aqueles que trazem os ensinamentos, né, dos indigenistas, feminismo, né, o negrismo, né, quer dizer, só porque eu tenho uma cor preta, eu tenho que seguir uma pauta ideológica? E uma outra coisa também que se encaixa nisso é tipo, porque eu não participo do carnaval, aí eu sou careta. Pois é. Aí eu sou estranho. Exatamente. Quer dizer, se eu não me moldo aquilo que é formação babilônica, eu sou estranho. Exatamente. E aí é para quê? Justamente para nós sermos divididos. E aí com isso, o que é que acontece? Os fracos, eles vão ouvindo isso e por a cultura babilônica ser extremamente maior e sempre mais pujante, por conta que ela estimula aquilo que tem de mais forte em nós, que é a carne. Nós somos terrenos, somos pecadores e a nossa tendência é para o mal. Exatamente. E aí nós só conseguimos vencer isso a partir do Espírito do Senhor. E quando não alimentamos essa amizade, essa intimidade com Ele, baseado nas coisas espirituais, nós só tendemos ao lado da carnalidade. Exatamente. Que é justamente por esse motivo que a Babilônia, ela é uma cultura sempre crescente. E aí, só concluindo essa questão do carnaval, para a gente já partir para a próxima, que é a sequência, o carnaval, né? Era uma festa babilônica. O carnaval vem da cultura babilônica, a cultura grega, gente. Né? A cultura greco-romana, né, e a filosofia, a arte, o teatro, a música, todos são fundamentados na cultura babilônica. É o neobabilônio. Porque quando a gente acompanha... eu até queria pontuar e terminei esquecendo que os detalhes de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, do capítulo 11 para o capítulo 12, por exemplo, que é da Torre de Babel, até a questão da
da escolha de Abraão e da saída dele como contraste, é interessante de vocês que acompanham saber que os filhos de Noé foram contemporâneos de Abraão e viveram no mesmo tempo. Então, imagine que um deles, Sem, principalmente, que foi o que viveu mais no período de Abraão, poder dizer, eu estive lá dentro da arca. Foi assim, assim, assim. Não é eu ouvi falar, não, eu estava lá. Então, essa questão de passagem de informação, ela foi muito bem colocada no quesito do cuidado de Deus, de ter justamente pessoas que viveram no mesmo tempo. Porque muitas pessoas acham que Noé, Sem, Cão e Jafé morreram ali e não conheceram Abraão. Como é que ele soube das histórias? Não, eles foram contemporâneos. E por esse motivo, a fidelidade de passagem de informações. E naquela época era transmissão oral, né? Exatamente. Não tinha ainda e aí é interessante papiro. justamente de sempre buscar essa questão do contraste. Então, quer dizer, aí no próximo capítulo... Agora, olha interessante, né? Babel, ela é um retrato do orgulho humano. Eu vou alcançar os céus. A perfeição humana. A cultura grega. Né? A perfeição no físico, na arte. Então, é o homem querendo ter uma independência de Deus e construir um mundo, preste atenção, construir um mundo, uma sociedade. Vamos colocar isso bem nos nossos dias, gente. É uma sociedade, uma música, uma arte. Olha a arte babilônica. É uma arte que não tem beleza, não tem harmonia. Que uma outra coisa também, falando justamente dessas questões, é que a gente vem Babilônia. Aí a Babilônia cai. Vem os Medos e Persas, depois os gregos, depois os romanos, e é só uma escadinha de um passando a cultura para o outro, e hoje vivenciamos justamente a mesma coisa que se via desde o Antigo Testamento, essa cultura. E essa cultura, ela é muito clara. Ela quer destruir tudo aquilo que se chama Deus e igreja. Por isso que esse é o nosso tema, né? A cultura babilônica, que é uma tentação para a igreja. Tá? Ela quer destruir, né? As pessoas que se adequam ou se deixam levar por esse espírito babilônico, dessa cultura, dessa filosofia, dessa música, que em vez de elevar o seu espírito ou trazer uma alegria verdadeira, excita o quê? A traição, ao adultério, à depressão. Deixa eu contar um caso. O meu pai, quando eu morava em Ribeirão Preto, minha mãe faleceu. Né? Minha mãe faleceu. Tá? Aí meu pai começou a ouvir muito Julio Iglesias. Julio Iglesias, lindo, bonito. Meu pai era um homem muito sábio, né? Ele era um psiquiatra, uma pessoa muito culta. Ele sabia o que era uma depressão. Então, a dor da perda da esposa, da amiga, é uma dor terrível. E aí ele começou a ficar meio melancólico, ouvindo aquelas músicas que te levam para baixo, te levam a uma melancolia, né? Em vez de levar a uma boa recordação, uma coisa espiritual, te leva a melancolia. Mas, meu amigo, chegou um dia que ele levantou, ele quebrou, na época era LP. Quebrou os LP, cara. Porque ele estava percebendo que aquele tipo de música de fossa, né? Estou na fossa, vou curtir a fossa. Cara, isso não faz bem para a nossa consciência, para o nosso espírito. É o que você falou, você está alimentando o quê? A carne, um sentimento negativo. Em vez de elevar o meu espírito, está rebaixando o meu espírito. Que são basicamente as músicas carnavalescas, carnavalescas, estimula o quê? A carne. Exatamente. É prostituição, é a carnalidade, é a carnalidade, traição, sexo. E aí uma coisa que é muito interessante... Pega a erotização das crianças. Que está vindo pesado por conta da cultura musical, principalmente. De fundamento, gente. Agora você vai discernir. Está fazendo bem para você? Meu pai, um cara dos maiores psiquiatras médicos do estado da Bahia. Ele sabia o que era a depressão.
perdeu a amiga dele, a esposa, a companheira que ele amava. Todo mundo passa por um período de luto, de tristeza, de abatimento. Aí o cara vai pegar uma música para curtir. Quando ele percebeu que aquilo ali estava alimentando um sentimento e jogando ele para uma fossa, né? Vou curtir a fossa, imediatamente ele tirou aquilo. Então, quer dizer, gente, nós precisamos discernir essas coisas e saber o que é edificante ou não é. Isso aqui é bom para os seus filhos? A erotização nas músicas? Para criança com 3, 4 anos tá beijando? Pô, cara, você vê na nossa sociedade aqui, cara, você vai para o aniversário, com quem que ele vai casar? O menino não está nem preocupado em casar, meu amigo. Aí o pai chama o filhinho, bota aqui, bota, você tem que ser homem. Que padrão de homem é? Qual é o padrão de ser homem, de ser macho? Hã? Eu conheço macho chamado Jesus, eu conheço macho. Chamado Davi, chamado Salomão, que enfrentou o gigante, esses machos eu conheço. Aliás, quando Davi estava nos últimos dias, chamou Salomão, as últimas palavras de Davi para o seu filho Salomão, Davi chamou Salomão e falou, ser homem, né? Macho, né? Assuma a sua identidade. Então, quer dizer, você bota o filhinho no colo, toma aqui, filhinho, para mostrar para os outros, cara. Então, preste atenção, qual é o nosso objetivo? É mostrar a verdade, o contraste. A escolha é sua, ninguém muda ninguém, cara. Entendeu? É você, seu filho, sua educação, aonde que você vai edificar a sua casa. Esse é o ponto. Existe uma cultura real, não estou espiritualizando isso aqui. Eu estou falando que existe uma civilização, uma música, quem inventou os instrumentos musicais foram os babilônicos, e logo eles também inventaram instrumentos de guerra. Observe que a música e a guerra estão ligadas. Tá? Agora, o ferro é mau? Não. Com o ferro a gente pode construir coisas boas. Né? Até uma arma para você matar o animal, cortar o animal. Mas o espírito que usa aquela coisa que em si é neutra, né? Porque o que faz mal não é as coisas em si. Tudo que Deus criou é bom. A maconha, né, a planta, né, é boa ou é ruim? Não, ela pode ser usada para medicina. É uma espécie de anestesia. Aí você vai dizer que a maconha faz mal? Não, não faz mal não. É usado na medicina. E aí? As drogas, todas as drogas medicinais, elas podem ser boas ou ruins. Tem pessoas que são viciadas em droga. Aí você vai dizer que a droga é ruim? Então tá aí. A comida é boa ou é ruim? É ótima. Mas se eu entro numa glutonaria, né? Aí passa a ser ruim. Então, tudo que Deus criou, pessoal, é bom. Porque foi Ele que criou. Agora, qual é o espírito? Qual é a intenção de utilizar aquelas coisas? Então, preste atenção, para a gente não espiritualizar muito. Existe uma cultura, um sistema educacional para gerar uma rebeldia das crianças contra Deus. Os caras, meu amigo, tiraram a oração da igreja, tiraram da escola, tiraram a Bíblia da escola. Eu me lembro que meu pai já falava, tiraram a filosofia da escola. Porque a filosofia ensina a você a pensar. A questionar, né? A questionar. Então hoje, tiraram. Hoje não se então pode mais percebeu que né? existe uma mente, né? Existe um sistema muito bem orquestradas, inclusive por pessoas que são adeptas a esse orgulho, a essa independência de Deus, e que querem que outros também sigam isso. E se você vir para cá, para a nossa era, desde o iluminismo, e vem atacando o Ocidente. Nós aqui do Ocidente temos uma cultura judaica cristã, né? E eles, líderes mundiais, entidades, ONGs, grandes pensadores, grandes músicos, têm pessoas boas e pessoas más. E eles querem destruir a moral, a família, a religião, a fé. É isso que eles querem. E querem ir porque para sodomia, para o bacanal, né? Uma coisa que eu acho interessante, até puxando esse gancho,
dessa questão da cultura babilônica é que, se nós percebermos, eles são extremamente sutis com relação ao que eles querem implantar. E aí, imagine, eles trazem uma festa da carne, transvestem ela no final de quarta-feira de cinzas, depois passa a ter um período de quaresma. E aí, por fim, tem a Páscoa. E aí já não é mais amor, agora é paixão. E aí, essa paixão, ela vem adoçada por um ovo de coelho. Pois é. Tiraram Jesus. E aí o que eu acho interessante, sabe o que é? Muitos coelhinho. cristãos se observam hoje participando dessa cultura, trazendo aquela suposto ensinamento de Cristo, paixão, e por fim dando ovo de Páscoa às crianças. Ela não tem noção do que ela está deixando de informação no final com o que o açúcar do ovo de Páscoa traz. Que o açúcar, na verdade, é a pior droga que existe no mundo. E aí o que é interessante, a gente adoça um momento que, no caso dos judeus, não se era adoçado. Eram o quê? Ervas amargas. A Páscoa não é um período de comidas doces. A Páscoa é um período de arrependimento, de mudança. Entendeu? E toda mudança nasce de um arrependimento. É uma nova Páscoa, é isso, é arrependimento, é mudança, é buscar algo novo, é um novo começo, é a primeira festa, né? É o início, e é esse que é o objetivo. E não é só a Páscoa, né? Pega lá, tira, né, o Natal, bota o Papai Noel, bota a árvore, bota... E tira-se. Mas preste atenção, a gente precisa entender que isso é articulado. Tá? Você vai ver que uma das características da Babilônia é a adoração ou o serviço a Mamon. Por isso que Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou a Mamon como escravo. Tá? Então, Mamon, lembra quando Jesus foi tentado, né? Ali foi tentado que eu te darei todas as riquezas. Então, pode observar essa questão das finanças, o controle e você vender a sua alma. Aquela coisa, você tem um preço ou você tem um valor? Você está se vendendo a isso, ao sistema? Se corrompendo? Então, o que acontece? A questão financeira e o sistema financeiro, econômico, babilônico, vamos dizer assim, também entra nas festas. Lembra de Jesus? Quando Jesus entrou na Páscoa, cara, ele pegou um azorrá, que era uma corda, e expulsou os cambistas lá de Jerusalém. Não sei se vocês sabem o que acontece. Lá no templo, eles tinham uma moeda sagrada. Tá? E os judeus vinham de todas as nações, Síria, Palestina, Egito, Fenícia, Tiro, as ilhas, todo mundo vinha nas festas para celebrar o Senhor e trazia suas ofertas, ou em animais, ou em bolos, ou financeira. Tá? Como as pessoas não podiam trazer, existia um câmbio. Então existiam ali guichês, né, na entrada do templo, onde as pessoas faziam câmbio. Traziam uma moeda grega, fenícia, sírio, egípcia, e trocava pela moeda do templo. Ali, os sacerdotes faziam, né, um grande comércio na casa de Deus. Havia um ágio, para vocês terem uma noção, de mais de 400%. Você acredita nisso? Mais de 400%, Cleiton. Eles cobravam. Então, eles estavam fazendo da casa de Deus, casa de negócios. Tá? Então, Jesus falou, a minha casa do meu pai será uma casa de oração, não de negócios. Então, Jesus foi muito contra essa exploração, vamos trazer para o nosso dia, de qualquer cerimônia religiosa, cara. Então, o que acontece então hoje? É a grande mídia. A criança não está nem preocupada com o que é a Páscoa. Eu, quando fazia a Páscoa, né, meu pai era católico, a minha família é católica, nós pegávamos, trazia padre, meu pai era muito amigo do arcebispo do Brasil, do Avelar Brandão Vilela, né, ficava ali com os franciscanos. Na Páscoa, nós fazíamos uma ceia dentro de casa
E o padre levava a hóstia, que era um pouco raro, né, naquela época, para dentro da minha casa. Isso é Páscoa, é ceia, é família. Lembra na Páscoa? Chame sua família, vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o centro. O centro da Páscoa é a cruz. Aí o nego substitui a cruz por ovo de Páscoa. Substitui o nascimento de Jesus, né, por um Papai Noel. E o coelho que não bota ovo. É um coelho que não bota ovo. Para completar a mentira, né? Para completar a mentira. Eu vi uma postagem na internet que brasileiro ri com tudo, brinca com tudo, né? Botou uma foto de um coelhinho e um ovo e falou assim: eu não te encontrei na Bíblia. Não tem você na Bíblia. Então, gente, isso é um sistema, uma cultura muito bem articulada para destruir os princípios, os valores judaico-cristão que formou a nossa sociedade ocidental. Nós somos cristãos. E essa, inclusive está na universidade, né? Hoje na universidade nós temos ali o darwinismo, por exemplo, que a intenção é destruir a Bíblia, o criacionismo. Então o darwinismo se opõe ao criacionismo, né? Então você hoje lê Gênesis e acha que é uma história da carochinha, que Adão e Eva não existiu, né? Moraram em outro planeta, né? Então existe dentro da academia, das universidades, tá, todo o sistema para criar o quê? Essa resistência. O apóstolo Paulo fala lá que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir sofismas, né? E toda a muralha que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, esse sistema, vou chamar de espírito, filosofia, cultura, arte, música, todas as áreas da sociedade, fora do cristianismo, é Babilônia, gente. Nós vimos aí a cultura grega, romana, né? O iluminismo ali no final da Idade Média. Pega a França. A França é um país que era protestante, católico e protestante. Vai lá na França hoje, o aborto legalizado, agora legalizaram o uso das drogas. A Holanda também. A Holanda. Que era um país protestante. Então, preste atenção, existe algo arquitetado. Não seja ingênuo. Por lideranças políticas, lideranças econômicas, grupos empresariais, né, para vender chocolate, para vender o marketing. Cara, você quer fazer uma festa de final do ano, é final de ano, vai virar o ano, não associe com o Natal. Sacou? Tudo bem, quer festejar, não sou contra dar presente. Aliás, quando Jesus nasceu, os magos trouxeram presente. Né? Lembrando que Jesus não nasceu em dezembro, né? Aqui entre nós. Né? Claro. Até a Igreja Católica sabe disso. Jesus nasceu em outubro, gente. Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos. O menino nos nasceu. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus nasceu no final, na segunda quinzena de setembro ou na primeira de outubro. Tá? Então, quer dizer, a própria igreja, né? Ou igrejas, inclusive protestantes, sabem disso. Os pastores sabem disso. E por que não voltam para a Bíblia? O que é interessante é que permite que a cultura vá minando a igreja de tal forma que a igreja se amolda à cultura babilônica. Exatamente. Ao invés de contrapor e tomar a cabeceira, tomar a frente da festividade. Exatamente. E dizer, opa, não, nós vamos entrar nessa mentira, não. Nós vamos fazer a verdade. Exatamente. Vamos trabalhar a verdade. É. Mas é muito melhor se amoldar a mentira, não porque tem o marketing, não porque já tem as festinhas, não porque já tem não sei o quê. E aí vão dando desculpas justamente para o comodismo. Comodismo. Que é o quê? Nada mais é do que carne. Comodismo é de carne. E você está destruindo os verdadeiros valores, os verdadeiros, volto a dizer, a nossa cultura judaica cristã. Os verdadeiros fundamentos. O verdadeiro fundamento. Né? Leia o manual. Tem que ler o manual, gente. Exatamente. Agora, você vai se contrapor, né, ao fluxo. Né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então, você vai ter que ir.
nós vamos confrontar o mundo. Cristo confrontou, gente, a cultura do reino de Deus. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Dizer sim ao que é sim, não ao que é não. O que passa disso vem do maligno, cara. Isso é radicalismo? Não. Isso é verdade ou mentira. Não existe meio termo. Só existe, lembra o que eu falei? Só existe dois caminhos, luz e trevas. Não vamos misturar as coisas. E ela vem com essa roupagem bonita, porque a Babilônia, ela é muito bonita. E o espírito babilônico continua aqui em Apocalipse, ó, ele fala da grande Babilônia nos nossos dias, que vai ser destruída. Ela fala a grande meretriz. A Bíblia associa a Babilônia como uma prostituta, né, que leva as pessoas a uma prostituição espiritual, mental e física. Certo? Então ele chama a grande meretriz, que prostitui os reis da terra, com blasfema, com a sua prostituição. E outra coisa para concluir aqui a parte da Bíblia. E diz que essa Babilônia está sentada em 7 montes. Por que a Bíblia fala que essa Babilônia, essa cultura, essa civilização, né, está sentada sobre 7 montes? Porque existe, pessoal, 7 pilares que sustentam uma sociedade. Quais são esses 7 pilares? É a família, que é a base da sociedade. Então eles querem destruir o modelo bíblico de família. Até você pega lá, você pega um desenhozinho de um cristão, né? Pega em algumas revistas, algumas matérias, até livros mesmo, né, de escolas. O cristão é aquele cara fora da moda, entendeu? Aquela gravata fora da moda, aquela cor feia, aí bota uma pessoa, um casal moderno. Vai no linguajar, né? O que eles querem mudar, primeiro, é o seu linguajar. Porque se mudar o seu linguajar, muda a maneira de pensar. Mudou a maneira de pensar, vai mudar a sua maneira de agir. Ok? Então fala, não, a família moderna. Sabe, vai, não, você é uma família antiquada, conservadora, arcática, né? Empoeirada. Não, aí que eu acho interessante nisso é assim. Quando você vai para o estudo da linguagem, e eu falei até da professora Valdirene no começo, que foi uma pessoa que foi importantíssima na minha vida, na minha formação, eu vi essa professora deixar alunos extremamente competentes para passar em concursos públicos. E aí imagine que lá no concurso público, na língua portuguesa, em geral, diz que quando em um auditório tem mais de um homem, são todos. Se tem mulheres, são todas. Mas se tem mais de um homem, não importa quantas mulheres tenha, todos. E aí o que eu acho interessante é que eles começam já a misturar a linguagem e fazer com que aquilo que é fundamento de uma língua passe a não ter mais o seu firmamento. E aí agora os políticos dizem a todos e a todas. Pois é. E aí, achando pouco isso, ele agora vem a todos, a todas e a todos. Então, quando a gente vai observando essa questão sutil, da cultura muito sutil, babilônica, que vem avançando dia após dia, e sempre vai ser no mesmo sentido: família, linguagem, cultura, política, educação, religião e economia. Então, quando a gente olha para tudo isso, vê que nós estamos dentro de uma sistemática cultura babilônica. Ó, na nossa sociedade moderna, como eu falei, a nossa sociedade ela está baseada em 7 pilares. É a família, a educação, que é a responsabilidade da família, tá? Família, educação. Depois você tem o quê? A igreja, que é o pilar, né? Todas as civilizações nasceram de famílias e a igreja no centro, certo? Porque a igreja, ela traz a educação, traz a moral, traz o respeito, o amor ao próximo.
né? Se você pega os mandamentos, quando Deus tira a nação de Israel lá do Egito para torná-la um povo, ele deu as normas éticas. Estas normas éticas da propriedade. Você sabe que na nossa Constituição, a Constituição brasileira, norte-americana e de muitos outros países, elas estão fundamentadas, inclusive a nossa Constituição brasileira, em princípios bíblicos. Um dos princípios é o princípio da propriedade. Não cobice o bem do seu próximo. É um princípio bíblico que está na nossa Constituição. Então você tem a parte da economia, você tem a parte da cultura, que envolve a música, a arte, a dança, a pintura, o teatro, etc. o cinema. Pega o teatro hoje, cara. Né? Olha que a gente está na internet hoje, aí não tem nada mais escondido. Aliás, o bem e o mal vai ficar cada vez mais patente. A gente vinha conversando hoje aqui, né? O contraste está muito mais O fácil de contraste identificar. está mais fácil. Lembra que Jesus falou do joio e do trigo? Até um certo ponto, essas duas plantas, elas se parecem. Elas só se distinguem quando vem um fruto. Né? O trigo produz fruto, o joio não produz fruto. Tá? Ela é estéril. Tá? Então, por isso que Jesus falou, pelo fruto você conhece a pessoa. Então, deixa os frutos. Hoje em dia está aberto, cara. Né? As pessoas, eu estava vendo um vídeo de uma professora dentro de uma escola, né, esses dias, e ela dizendo, ó, você sabe que eu nasci homem, mas não me identifiquei isso e me tornei mulher. Para crianças de 3, 4, 5 anos de idade, uma professora usando a autoridade moral e intelectual para influenciar crianças. Não é função de escola, cara. É função da família educar os filhos. A função da escola é passar conhecimento técnico objetivo. Matemática, português, ciência, biologia, português, etc. Então, esta cultura que tem espíritos por trás, eu não estou espiritualizando aqui não, tá, cara? Atrás de cada coisa dessa, isso que é o importante para o cristão. Se você se envolve naquele meio e comunga com aquilo, lembra de meu pai. Era uma música bonita, Holy Glass. E hoje a gente tem uma tendência musical muito voltada para o clamor de entidades. Eu tive vendo alguns estudos baseados em música e existem algumas frequências musicais que são extremamente potencializadoras de invocações. E aí o que é que a gente mais vê nas redes sociais? São músicas com batidas semelhantes ao candomblé. Exatamente. Muito semelhantes ao candomblé. Por exemplo, o funk e essas músicas muito parecidas com o funk, elas têm uma batida muito parecida. Exatamente. E o que é que a gente vê nisso? Muita sensualidade. Sensualidade, suicídio. E uma das coisas que muitas dessas músicas é só você ligar aí a internet, etc. Geram a rebeldia. Por isso que ataca muitos jovens. A rebeldia contra as instituições, contra a família, contra a escola, né, contra a sociedade, contra os amigos. Tá? Então, por trás de uma música há um espírito, há uma intenção. Né? E a gente sabe disso. Agora, voltando a essa questão também da cultura, você pega, por exemplo, o marxismo cultural. Né? Eu estava fazendo um estudo aqui no meu canal do YouTube, lá o Rai Barreto. Eu coloquei, porque eu vim aqui para o podcast, eu coloquei um documentário, gostaria que vocês assistirem, né, sobre Babilônia. Tudo que eu estou falando aqui de Gênesis, Apocalipse, até os nossos dias, para você identificar esse rastro, tá? Esse rastro na nossa sociedade. Então vai lá no meu canal do YouTube, Rai Barreto, eu botei um vídeo que é um documentário. O senhor tinha falado também das festas, eu também tenho uma playlist falando só sobre as festas judaicas. Tem as 7 festas. As 7 festas judaicas, uma playlist só sobre isso. São 3 períodos, né? Páscoa, Isso. Pentecoste, 3, 1, 3. São as festas que têm o significado espiritual, que os judeus celebram. Por que os cristãos não trouxeram essas festas para cá? Né? Por exemplo, a questão da música. Tem músicas que elevam o nosso espírito.
E não estou falando só de espírito, estou falando que eleva a nossa consciência, traz tranquilidade, traz paz. Por exemplo, quando Saul, né, ficava irado e queria matar Davi, a Bíblia fala que ele era possesso por um espírito maligno. E Davi tocava uma música ungida por Deus que livrava ele daquela Da perturbação. perturbação. Não era muito uma possessão, mas era uma perturbação espiritual. Então existem músicas, existem ritmos, gente, até instrumentos que pode trazer o quê? Um bem-estar emocional, tá? Um bem-estar espiritual e uma elevação espiritual. Então é esse tipo de música, de instrumentos, inclusive de ritmos, que é um assunto aí bem profundo. Eu tenho um estudo bíblico só sobre isso, chama A Restauração do Tabernáculo Caído de Davi. Porque Davi, para você ter uma noção, preste atenção, a cultura babilônica e todos os povos que nasceram debaixo dessa cultura, pega o rastro aí na história, eles usam a música para sensualidade. Lembra de Herodias, como ela cantou, né, para seduzir o rei e pedir a cabeça de João Batista? Então existe uma música maligna e existe uma música edificante, divina, abençoada. Então Davi, quando ele construiu o tabernáculo dele, ele inventou instrumentos musicais e foi o maior compositor que está aqui escrito no livro dos Salmos, que é o livro central da Bíblia, que inspira, né, todo o cântico da era judaica cristã. Isso, nós exatamente. temos uma cultura, gente. Nós temos uma cultura judaica cristã baseada nas escrituras. As maiores universidades do mundo, Oxford, Estados Unidos, né? E as grandes universidades foram fundadas pelo cristianismo. Por exemplo, Lutero dizia o seguinte, que uma das formas de nós adorarmos e honrarmos a Deus é estudarmos a ciência, a natureza. Tá? Quem é que inventou a vacina? Cristão. Quem é que inventou a lâmpada? Cristão. Quem é que inventou o avião? Um judeu. Os maiores inventores, os maiores cientistas do mundo foram judeus ou cristãos. A ciência foi construída dentro de uma igreja. As escolas dominicais eram nas escolas ou nos conventos, pega lá a patrística, né? Que é a fundamentação da educação católica, a patrística. Lutero aprendeu a patrística. Meu filho estudou patrística, eu tenho um livro da patrística. É o fundamento. Interessante que todas as matérias, português, matemática, física, química, nasceu da filosofia. Então, a patrística ensina a filosofia, os fundamentos filosóficos da matemática, do português, do idioma, né? Da lógica, da física. E isso foi tirado. Hoje você decora as coisas para ser um robozinho, para passar e ter uma profissão. Ok? Então, uma das coisas que influencia a nossa sociedade, né, eu estava falando sobre isso, é o marxismo cultural. Né? O marxismo ele tentou fazer uma revolução social a partir da briga entre classes. Né? Eram os operários contra os patrões. Chegou uma época na sociedade, na cultura marxista, que ele falou que ele não conseguiu destruir o capitalismo. Porque o capitalismo tem sua estrutura milenar, muito bem estruturada. Foi então que foi criado por Antônio Gramsci. Está estudada sobre Antônio Gramsci. Ele falou o seguinte: nós vamos destruir a sociedade não com arma, não com revolução social. Nós vamos destruir a sociedade através da cultura. Então, o que é o marxismo cultural? Eu peguei hoje aqui, ele fala assim, eu vou ler para os seus ouvintes aí. Ó. O que é o marxismo cultural? Não é mais uma revolução social de operário contra patrões contra o capitalismo.
ele fala assim, é a tomada do poder a partir da destruição da cultura, dos valores. Hoje, eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. O padrão de paz, a criança precisa nascer para o bom desenvolvimento emocional e intelectual com modelos bem definidos, gente. Homem e mulher, pai e mãe. Uma criança que já nasce numa família de pais separados já tem um monte de problemas psicológicos. Com certeza. Agora imagine uma criança que nasce com pai homem e mãe homem. Mãe homem e pai, ou mãe mulher e pai mulher. A nova família, o novo modelo de família. Daqui a um tempo é homem com cavalo, homem com cachorro, e adota uma criança. Aí vai, cara. Então o que ele fala aqui? A tomada do poder a partir da destruição da cultura. O marxismo cultural é uma vertente da teoria marxista que entende que a transformação da sociedade e da política é feita com base em esforços acadêmicos. É por isso que eles se infiltraram na academia, né? E intelectuais, na área da música, os grandes escritores, na filosofia e etc., para subverter a cultura ocidental, que nós temos uma origem judaica cristã. Porque quando o cristianismo nasceu, ele foi pregado na Europa, na norte dos Estados Unidos, no Brasil. E agora o cristianismo está invadindo a Ásia, né? Então, existem muitas igrejas ali, né, em Singapura, Coreia do Sul, até na China, né, na África e outros povos. A revolução tomará o poder não pelas armas, mas pela destruição de valores, crenças tradicionais que serão substituídos pelos valores revolucionários. A modalidade marxista cultural surge a partir dos escritos, dentre eles, de Antônio Gramsci. Então eles falaram, nós vamos agora, preste atenção agora, vocês os ouvintes aqui do podcast, eles querem tomar sua mente e seu comportamento. Lembra da marca da besta? A marca da besta é na testa e na mão. Tem muitos cristãos que falam que é um chip, cara. Já falaram que era o chip, já falaram que era não sei o quê, falaram um monte de coisa. A Bíblia fala o seguinte, a maneira que você pensa é a maneira que você age. Tá? Então Satanás, ele quer dominar a mente como dominou a de Eva. Se ele dominar e tiver uma marca na sua mente, a sua maneira de pensar, através da linguagem, do que você ouve, do que você escuta, do que você lê, se ele dominar a sua mente, ele vai dominar suas ações. No Antigo Testamento, todo judeu, e até hoje, colocava um versículo na testa e um versículo na mão para meditar. Quando a Bíblia fala que a marca da besta vai vir na testa e na mão, ele está dizendo que a besta vai usar o sistema babilônico, que está em cima de 7 montes, e vai dar o vinho dela para corromper as nações. Né? Ela quer dominar a mente do seu filho. Até porque se nós pararmos para observar, nenhuma tecnologia aplicada ao nosso corpo pode ir de contra aquilo que a Bíblia fala de salvação. Porque qual é o texto bíblico que pode nos dizer que aquele que tiver um chip implantado, ele negou a Jesus? Porque o que na verdade nega a Jesus é aquele que comete o pecado. E aí eu pergunto, que pecado é aplicar um microchip no corpo? Uma tecnologia. Então, quando a gente para observar o fundamento, a gente percebe que na verdade não faz o mínimo de sentido pensar em algo físico. Não faz sentido pensar que a marca da besta é algo físico. Satanás ganhou o que? A de Judas. A mente de Judas. Tem um texto que fala assim, assim como Satanás corrompeu a mente de Eva. Se você domina a mente, por isso que o apóstolo Paulo fala, transformai-vos
pela renovação da vossa mente, gente. Tá? E por que a Bíblia fala da armadura de Deus, o capacete da salvação? Pessoal, filtre, é o início que a gente falou. Filtre, separe o precioso do vil. Tudo o que você lê. Lá em Provérbios capítulo 4, ele fala, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. O coração, gente, é a essência da nossa consciência. Isso é o coração. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus que o coração pensa e sente. O coração, ele é um pouco espiritual e um pouco alma. O coração está entre a alma e o espírito. Tá? É por isso que ele fala lá, a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E apta para discernir alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela vai entre a alma e o espírito, ela vai no coração. E ela discerne os pensamentos da alma e intenções do coração. Né? Então nós vamos ser purificados pela palavra, não é só de pensamento, é de intenções. Tá? Eu vou ter boas intenções para com você. Como é que Jesus fala que eu tenho que amar o meu inimigo? Como é que eu vou amar meu inimigo? Você acha que eu vou morrer de paixão, que eu vou ter prazer em conversar com ele? Não. Ele está dizendo, tenha boas intenções. Eu jamais vou desejar o mal do meu inimigo. E ele fala, se depender de mim, eu vou ter paz com todo mundo, mas nem todo mundo vai se juntar com a gente. Mas jamais eu vou desejar mal, ter má intenção. Eu quero o bem dele, eu quero a prosperidade dele, eu quero a saúde dele. Certo? Mas ele não é meu amigo. Eu não vou sentar na mesa com ele, o Salmo 1º, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, nem se assenta. Há uma progressão ali. Ele anda, depois ele se detém, dá atenção, depois está sentando e está comendo a comida do cara. Entendeu? Antes o seu prazer está na lei do seu, ele inverte. Nós temos que fazer um esforço, gente, para sair do conformismo, da inércia da carne, do pecado e dessa cultura. Ok? Então, o que acontece lá? Essa cultura está em todas as áreas da sociedade. Então, a besta, que é, se você observar em Apocalipse, a Babilônia se associa com a besta. Ela se associa à cultura que eu venho te falando, babilônica, desde a antiga Babilônia, da época de Nabucodonosor, o Império Médio, tem coisas maravilhosas, jardim suspenso, tecnologia, tudo isso é bom, tá? Tudo isso é bom, tá? Mas o espírito que estava por trás daquilo não era bom, tá? Havia uma independência de Deus. Eu vou colocar a ciência acima de Deus, eu vou colocar meu intelecto acima de Deus, e isso é orgulho, isso é vaidade. Tanto que Deus, o grande rei Nabucodonosor, isso não fala no livro de história, mas fala no livro de Daniel, ele se orgulhou, se achou um Deus, e a Bíblia fala que aquele orgulho, Deus fez ele virar um louco e comer capim, até que ele se humilhasse e reconhecesse que havia um único Deus, e ele se recuperou depois de alguns anos e reconheceu que havia um único Deus sobre todos os deuses que havia na Babilônia. Ok? Então, qual é a estratégia desse sistema, gente? Desse sistema que está na televisão, que está na internet, que está na rádio, que está nos livros que seu filho lê, que você lê. Tá? Ele quer dominar a mente, o modo de pensar. Se dominar a mente, vai dominar o tipo de roupa, o tipo de linguajar, o tipo de comida, todas as nossas ações. Está aí, cara. O tipo de ritmo que vai ouvir, enfim, exato. Todas essas Agora, coisas. eu vou ficar julgando, que eu digo, eu não vou ficar aqui julgando, é o brinco que faz mal, é pintar meu cabelo de roxo, laranja, degradê. Por que a pessoa está fazendo aquilo? É o espírito que ela está fazendo aquilo. Qual é o espírito que ela está fazendo aquilo? Ela está chamando a atenção para o corpo dela? Os valores dela é o corpo? É a aparência? Sem formosura, você vê, cara, o nego bota brinco no nariz, bota aqui, 3 brincos, 4 brincos e tal, pinta o corpo todo, cara. Isso não é natural, cara. Então, cabe aos ouvintes
falar o seguinte, você está indo com essa cultura que veio destruir o cristianismo e a nossa cultura ocidental, judaica, cristã. E o senhor tocou até num ponto aí muito interessante, que é a pintura, né, no corpo. Pois é. Que é justamente mais uma cultura babilônica. Você está deformando o corpo. Olha, eu não sou contra. E aí gente. imagine que O virou, cara usar o virou óculos, usar o moda, anel. né? Virou Sei moda. lá. Ter tatuagem hoje virou moda. Hoje, quem não tem tatuagem hoje, né, Hudson? Hoje é brega, né? E é muito estranho isso, porque você percebe que há uma necessidade das pessoas de pintar o corpo de uma maneira que aquilo ali fique. Eu tinha né? um colega no seminário que dizia assim, gente, no mundo dos iguais, o importante é ser diferente. Cara, você vai ser diferente pela sua essência, cara. Não é pela maneira que você veste. É a sua essência. As pessoas vão te amar não é pela sua aparência, não. Estou dizendo que você não vai ser descuidado, que você pode usar algumas coisas, mas existe um exagero, cara. Tá? Tudo tem um equilíbrio na natureza. Busque o seu equilíbrio. Busque o equilíbrio. A sensatez. Tá? A nossa cultura judaica cristã é uma cultura de sensatez, de equilíbrio, de harmonia, de beleza. Pega a arte, você vai comparar uma arte, você olha, cara, não tem beleza naquilo ali. Não tem harmonia. Tá? Então, os padrões estão aqui. Em todas as áreas da sociedade. Eu falei de cultura, arte, música, tá? Comida, alimentação, tudo. Tá? Aí, ninguém muda ninguém, né? Cada um escolha o seu destino, Cada né? um escolhe, aí você vai ver os frutos. Né? Pega a nação de Israel, aquele país que é menor do que Sergipe, veja o que eles são. E olhe quanto aquele povo contribuiu para a nossa sociedade. Na área da medicina, na área da física, da química, da agricultura. Na área, o maior sistema de ensino do mundo é judeu. Por quê? Cultura. A igreja, né? Voltando à questão da igreja, a igreja é a solução, cara. Numa igreja, eu acompanho aqui algumas igrejas de Garanhuns, tem uma igreja pequena que está chegando aqui em Garanhuns, tem 30 membros. Né? Eu conhecia uma senhora, né, que está frequentando essa igreja. Hoje ela está lá, ela, o marido, as 3 filhas. Agora, no período da Páscoa, ela começou a fazer teatro com a filha e com o marido. Então, na igreja, cara, você aprende um teatro bonito, né? Você tem uma música bonita, você tem uma educação bonita, né? Você tem um relacionamento verdadeiro, né? Quando a gente vai celebrar, comemorar, ninguém quer desprezar o outro, ninguém quer ser mais orgulhoso do que o outro. A gente tem um verdadeiro amor. Então, a igreja hoje é uma arca. Você quer proteger a sua família desse espírito, dessa cultura? Entre na arca. A arca tem uma estrutura de educação, de música, de carinho, de amor, para você educar seus filhos. Tá? Você educa seus filhos aí fora, os meninos já lá com 12 anos já estão experimentando sexo, cara. Entendeu? Hoje em dia, poucas, né? Aliás, ser virgem hoje é fora do padrão. É esquisito, é feio. Pô, é isso que é o padrão, cara. Entendeu? Então, você decide. Pois, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente já está com mais de 1h30 de podcast. Uma bênção. Eu acredito que nós chegamos a um ponto de expor totalmente os alicerces e deixar claro para aqueles que nos acompanham a escolha. Né? É a escolha. Então, para nós concluirmos aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas e, quem sabe aí, marcasse aí um outro momento para a gente ter algumas outras conversas. Temas, vai ser interessante, né? É que Deus abençoe vocês, abençoe a sua equipe, essa iniciativa, né? A gente sabe que esse podcast pode ser utilizado para trazer informações, para edificar e contribuir para a nossa sociedade. A mensagem que eu trago é:
Escolha luz, trevas, verdade, mentira, tá? Edificar sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. O tempo vai provar, né? Jesus nunca negou ninguém, nunca iludiu ninguém. Ele sempre colocou na verdade. E sempre colocou, desde Gênesis, ele criou luz e trevas, bem e mal. Né? A Bíblia fala, existe uma cultura, né, inspirada por pessoas rebeldes, por pessoas independentes de Deus, pessoas que querem coaptar a mente de outras para criar uma rebeldia contra o Criador. Não estou falando de religião, contra o Criador. Essa cultura está aí, em todas as áreas da sociedade. Ou você decide, a partir de hoje, não, eu não vou andar nisso. Tá? Eu vou procurar pessoas, comunidades, tá? Famílias, que possam educar meu filho e eu me relacionar, né, com essa cultura, com essa educação, como reino de Deus. Ok? Então, foi bom o podcast, porque a Babilônia tem tentado os cristãos para cair nessas sutilezas. É muito sutil. O engano é muito sutil. Jesus falou, é um fermento, é uma serpente que vai te seduzir com um si. Lembra? Mas se você tomar, se você experimentar isso aqui, ó, mas será que é assim mesmo? É só um si para botar na mente sua, do seu filho e da sua família. Cuidado com o si. Será? Será que é tão ruim? Não faz mal não, né? Todo mundo está se alegrando. É uma festa legal. Oh, eu me lembrei de uma coisa que eu não podia deixar de passar. Você sabe como é que o judeu tipifica uma pessoa que é vencida pela bebida? O judeu, os rabinos dizem que uma pessoa que se deixa vencer pela embriaguez, ela passa por 3 fases. Para acabar aqui com uma coisa engraçada. A pessoa passa por 3 fases no processo de bebida e embriaguez. Primeiro, ela se sente um leão, né? Ela se sente um leão, forte, corajosa, vai tomando e eu sou forte e tal. Depois, ela vira um macaco. É a segunda fase da bebida. Começa a falar besteira. Depois, ela vai para a fase do porco. Ela vai comer o vômito dela. Então, a bebida leva a pessoa para 3 estágios, diz os sábios rabinos. Primeiro, você é um leão. Você fica forte, corajoso, falador, né? Logo depois, você vira um macaco. Começa a falar besteira, né? Criticar as pessoas, dizer o que não deve dizer, um monte de besteira. Você vai ser envergonhado, vai ser chamado de macaco. Todo mundo vai rir da sua cara. Ok? Quem é o besta na história? No dia que você perceber que você é o besta, nunca mais você cai nessa. Eu já caí nessa, até perceber que eu era o besta da história. E depois você vai ser um porco, né? Vai beber, vai comer do vômito lá da lavagem. É isso aí. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço muito ao pastor Rai por este podcast riquíssimo, né, de muito conteúdo, de muito manual para nós, e tá aí aberto os fundamentos, e você é quem decide o que você quer para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir, porque toda terça-feira agora nós temos podcast Lendo o Manual. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Amém.